Queridos, bom dia. São exatamente 1h51. Eu não poderia deixar passar essa madrugada sem trazer uma mensagem reflexiva para vocês, que está na segunda carta de Pedro à igreja. Está escrito assim, primeira carta, capítulo 1, 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me tem revelado. Queridos, o apóstolo Pedro, um dos 12, o Pedrão, conhecidão, famoso, ele tinha intimidade com Cristo. E a sua intimidade com Cristo foi-lhe revelado que ele iria partir. Pois é, tem gente que tem tanta intimidade com Deus, que Deus revela até acerca da morte, quando a pessoa vai morrer. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que sabiam que ia morrer e se despediram. Mas no caso de Pedro foi diferente. Pedro, ele sabia que ia morrer, poderia muito bem se despedir da igreja. Mas não era isso que Deus queria com a vida de Pedro. Não era isso que Cristo queria com a vida de Pedro. Ele queria que Pedro deixasse um legado, Pedro deixasse uma mensagem, que Pedro agisse antes de partir. E Pedro, ele começa a dizer que procurou em toda ocasião exortar, admoestar os irmãos em Cristo Jesus acerca do reino celestial, acerca da vida eterna. E também acerca da concessão da entrada nesse reino celestial. Então, Pedro, ele começa a dizer para a igreja que a igreja procurasse a cada dia fazer cada vez mais a firmeza da vossa vocação e eleição. Que a cada dia o povo continuasse firme. Pedro, ele disse que enquanto ele estivesse vivo, ele iria despertar o povo de Deus. Ia despertar para um tema super interessante, que é a entrada do reino de Deus, a concessão da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. Você pode até gostar de Moisés, mas ele não é o seu Salvador. Ah, mas eu gosto muito de Davi. A salvação não está em Davi, nem Saul, nem Salomão, nem Roboão, nem Abias, nem Asa. Não. A salvação não está em Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel. Não. A salvação não estava em Paulo, nem Pedro. Pedro foi claro. Eu não quero que vocês sejam estéreis, infrutíferos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas lamento vos dizer que tem muita gente que até hoje escarnece. Cadê
a vinda de Jesus Cristo, ainda que muitos a tenham por tardia, haverá uma grande surpresa quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja. Ele sabe livrar os piedosos. Ele sabe livrar. Ele é perito no livramento. Tem livramento que são externos, livramento interno, livramento visíveis, livramento não visíveis, mas ele é perito em livrar os piedosos. E eu queria vos dizer o seguinte: Pedro, ele exorta a igreja e disse: olhe, nós vimos a majestade de Cristo, o príncipe da salvação, o príncipe da vida, nós vimos a majestade dele. Na verdade é que Pedro esteve no Monte Santo e viu quem? Jesus glorificado. Viu Elias, viu Moisés, os três ali conversando. Mas veio uma voz do céu. E essa voz fez uma declaração forte. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Por que a voz não foi para Moisés? Por que a voz não foi para Elias? A voz foi dirigida para Cristo Jesus. Quando João Batista estava batizando ali no Rio Jordão, também apareceu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque não disse que o prazer estava em João. A supremacia é de Cristo. A suficiência é de Cristo. Não tem Gabriel, não tem Miguel, não tem serafins, querubins, não tem Manaim de anjos. É Cristo. Nosso Salvador é Cristo. Foi ele que tomou a imagem humana. Foi ele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma humana. Foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome é Jesus. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro queria que os irmãos estivessem focados na vinda de Cristo, porque fazendo assim, eles jamais tropeçariam. Foi desejo dos apóstolos, antes de morrer, deixar um legado para que os irmãos que viessem a crer no Senhor Jesus Cristo não tropeçassem. E é um desejo meu que você não tropece, tá bom? Muitos injustos estão aí. Na época de Ló, esses escarnecedores, esses homens ímpios, afligiam a alma de Ló todos os dias, com as suas palavras, com as suas ações, suas práticas, afligiam a alma do justo Ló. Não é diferente nos dias atuais. A proliferação do pecado, da iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Dias difíceis, dias trabalhosos, dia de ecumenismo, dia de mundanismo, de materialismo, dia de violência como nunca houve, escândalo, vergonha. Os dias são trabalhosos, gente, mas Pedro nos alertou. Ele disse: ficai atentos. Se vocês ficarem atentos, vocês estão fazendo bem. Fazendo tanto bem como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça.
e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ele disse: não deixarei de vos exortar. Vigie, não aceite o que está ocorrendo no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, certo? A concupiscência dos olhos. São muitos homens atrevidos, homens obstinados, sendo apacentados pelo vento, andando segundo o curso desse mundo, como animais irracionais, blasfemam daquilo que não entende, não compreende, falam do que não sabe. Quantos estão dizendo: não há Deus, Deus não existe? Nossa, se eles soubessem do que nós sabemos. Fiquem aí, atrás do deleite cotidiano. Fiquem aí como fonte sem água, nuvens levadas pelo vento, nódoas e máculas andam se banqueteando, agradando a carne, a verdadeira carnificina, olhos cheios de adultério, engodando as almas inconstantes, corações exercitados na avareza, filhos de maldição, caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Tem muita gente amando o prêmio da injustiça. Vigiai, que o dia do juízo virá. Serão castigados, feitos. Eles foram para serem presos em cadeias eternas. Receberão o galardão da injustiça. Mas vocês não. Foram alertados. Mas está demorando. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. 1000 anos ao Senhor é como se fosse um dia. Então, queridos, a palavra de Deus diz que você tem que estar confirmado na verdade. E o apóstolo Pedro continuou falando, dizendo que nunca a profecia da Escritura foi produzida por vontade humana, mas foi por um homem santo falar inspirado pelo Espírito Santo. Se você não acreditou na visão de Pedro, acredite nas profecias dos profetas que vieram antes deles. E o interessante, meu amigo, é que a igreja do Senhor, depois das mensagens de Paulo, de Pedro, eles foram perseguidos, mas foram doutrinados. Eles não desistiam, eles iam até as últimas consequências. Eles não recuavam, e se possível fosse, morriam por amor a Jesus Cristo. Você sabe o que é uma pessoa ir até as últimas consequências por amor a Jesus Cristo? Pois é, fidelidade de Cristo deixavam as autoridades romanas à flor da pele. Não é assim? Ainda hoje, a nossa fidelidade, a fidelidade dos cristãos, causam intolerância religiosa, causam a cristofobia. Meu Deus, tantas coisas acontecendo, a igreja indo de encontro, a igreja indo de contramão às ideias, à filosofia do mundo. Meu Deus, tanta heresia de perdição. Mas Pedro disse que a mensagem que ele trazia não era fábulas, conto de fábulas. Fábulas, essas fábulas artificiais compostas. Não, não. A mensagem do Evangelho não é como aquele filme, As Crônicas de Nárnia. A mensagem do Evangelho não é como Game of Thrones. A mensagem do Evangelho não é como
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Não é como Branca de Neve e os Sete Anões, Alice no País das Maravilhas. Não. Meu amigo, os cristãos, por defender o evangelho, eram chamados de fanáticos, de loucos, de lelé da cuca. E o pior, houve uma época que só por ser cristão eram taxados de povinho sem conhecimento. E agora, século XXI, meu irmão, onde a maioria dos cristãos, tem muitos cristãos aí que estão crescendo na sociedade. Hoje tem cristão presidente, cristão senador, senador cristão, deputado cristão, juiz cristão, promotor cristão, desembargador cristão. O cristianismo chegou na sociedade. Os cristãos estão tomando as universidades, as faculdades, cursos, concursos, e agora professando em todos os lugares o nome de Cristo. Eles eram chamados de supersticiosos. Paulo, quando ele chegou em Tessalônica, a inveja brotou no coração dos judeus contra Paulo. E assim não será diferente nesses últimos dias. A inveja, a perseguição. Queriam matar Paulo, vão tentar, querendo nos matar, nos calar. Hoje qualquer coisa agora é homofobia, pecadofobia. Meu Deus do céu. Mas os cristãos serviram de tochas para iluminar os jardins do imperador. Eles eram espetáculos naquela época para o povo. Eram jogados aos gladiadores. Serviam de comida para as hienas, para os tigres, para os leões. Eles eram jogados de paredões. Os cristãos eram presos, eram levados ao exílio, confiscavam os bens, eram julgados publicamente, condenados e mortos. Eram jogados de precipício, crucificados de cabeça para baixo, jogavam óleo quente nele, ateavam fogo, serviam como lâmpadas para iluminar os lugares, eram queimados vivos, cerrados no meio. Meu Deus, era muita barbárie. E os cristãos ali, sendo fiéis. Que não haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Não desvie daquele que é do céu. Depois de você ter chegado ao conhecimento da verdade, depois de ter provado das benesses do século vindouro, depois de você ter conhecido Cristo, e aí você se deixa levar por mais conversações e se deixa aprender novamente. E aí foi liberto, agora está preso novamente. E o estado se torna pior. Foi vencido pelo pecado. Aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Louvado seja Deus. Queridos, essa mensagem veio do coração de Deus para o seu coração. Se livre dos escândalos. A ciência está aí se multiplicando. O ecumenismo está aí. O aumento do preconceito, da discriminação, o aumento da perseguição, aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriando e o bramido do mar, hein? Deus chegou e falou para o mar, até aqui virás. E as ondas empoladas aqui tu quebrarás. Só que agora Deus está começando a, liberar as ondas e os mares, que já estão agora invadindo a terra dos homens. Entendeu? Tem muita gente blasfemando do caminho da verdade,
Nunca se viu tanto suicídio, estupro. As mulheres brasileiras estão sendo estupradas. Eu soube aí do comércio, o tráfico humano, que eles estão escolhendo jovens cristãs. A pedofilia está aí, a depressão está aí, as pessoas estão surtando. Tem muita gente saindo do armário, lá ele. Tá bom? Avareza, estão fazendo os homens de negócio, de comércio, palavras fingidas, Covid chegando, e agora vem a segunda onda. Invasão de gafanhoto, invasão de vespa, invasão de mosquito, Aedes aegypti, tanta coisa, meu irmão, incêndio, o calor bateu recorde, 54,4, sensação térmica de 70 graus, a fauna pegando fogo, a flora sendo destruída pelos homens, Califórnia, Austrália, Estados Unidos, tufões, tornados, vendavais, El Ninho, Laninha, La Mama, La Papa, é muita coisa. Enchente, vulcões simultaneamente. No ano de 2020, eu pensei que ia ter a Terceira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos matou o general Soleimani do Irã. Pensei que ia ter, com aquela derrubada do avião lá no Irã, quando eles derrubaram o avião um país aí, certo? Eles derrubaram esse avião e eu pensei que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus, que Deus nos guarde. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Trovões, relâmpago, terremoto, explosão em Beirute, aquela situação em Beirute, acabou com Beirute. Entendeu? Acabou com Beirute. E aí, hein? Chuva de meteoro, hein? Caindo meteoro na Bahia, caindo meteoro no Ceará, meteoro no Sul, onde serão os próximos? E tudo simultaneamente. Você não está percebendo, não? As coisas estão ocorrendo debaixo dos seus olhos. 157 mil mortos no Brasil, mais de 1 milhão de mortos no mundo. Você não viu, não? Caixões mortos sendo levados pelos caminhões do exército, mortos estirados na rua sem ter caixão, lá no Equador, que cena terrível. Você não está percebendo que tem algo acontecendo, você não viu. Abre o seu olho. Abre o seu olho. Escândalo. E o caso Flor de Lis, hein? O maior escândalo de todos os tempos, hein? Não se admire. Virão aí coisas piores. Prepara-te para se encontrar com Cristo. Jesus te ama. Jesus te chama e tem vitória para te dar. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Em nenhum outro há salvação. Na China estão pagando R$400. Quem entregar uma foto de cristão reunido secretamente, um vídeo, é brincadeira. Se prepare. E o Papa, hein? Fazendo cada declaração, cada besteira, hein? Nós já estamos pensando que o Papa pode ser realmente esse falso profeta de Apocalipse 13. E o anticristo, hein? O cenário está armado, hein? Eita, meu irmão, a globalização. Pode acreditar que haverá uma só moeda. Pode acreditar que o governo mundial chegou até nós. Essa pandemia veio para abrir os nossos olhos. Casamento do Papa com o comunismo da China. Que coisa, hein? Eles estão, ó, ligadinho no outro. Abre o olho, fique atento. Pedro, ele desejava que a igreja ficasse de prontidão. Ele disse sobre os falsos profetas
que se infiltraram na igreja no passado e os falsos mestres estão se infiltrando nos dias atuais. E as fake news, tem muita fake news, tem muita coisa acontecendo por debaixo do pano. Vigiai, sede sóbrio, receba essa palavra de alerta, fica de prontidão, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Receba a bênção do Senhor Jesus, chegades, a Deus, e Ele se chegará a vós. Você tenha um ótimo final de ano, um final de ano de vitória, tenha uma vida de oração, uma vida de busca. Bem-aventurado é aquele que vigia, bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier, encontrar orando, buscando, se consagrando, se santificando. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sede santo, porque o Senhor é santo, tá bom?